Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte, HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. Aqui nós falamos o que muitos não querem ouvir. Hoje, no programa de hoje, na segunda-feira, vamos falar sobre a pré-candidatura do Zema, a derrota da esquerda na Bolívia e Carlos Bolsonaro dá uma tuitada, dando uma sacudida nessa direita limpinha que está se formando num bloco que, na verdade, é o grande centrão. Então, apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Justiça, revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E vamos começar o programa de hoje falando do pré-lançamento da candidatura à presidência do Romeu Zema, do Partido Novo. Coloca na tela aí. Zema lança pré-candidatura à presidência. Vamos acertar as contas com o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas. Volta para mim, volta para mim. Que o Centrão está se movimentando aí à torta e à direita, está. Que o Brasil não vive uma liberdade de expressão, não vive numa democracia, isso é fato. O mundo inteiro está vendo. E a pauta única da direita, na minha opinião, deveria ser a anistia ampla e restrita nesse momento que estamos vivendo aqui no Brasil. Mas não. Os candidatos estão começando a se posicionar, tentando pegar a direita, ao qual Bolsonaro é o líder único dessa direita. Se não for a direita, é o centrão. Sem Bolsonaro, a direita não é direita, é centrão. E o centrão é o centrão fisiológico. Nesse evento aí, o Romeu Zema criticou o PT, Alexandre de Moraes, ele criticou as ações e a defesa do Brasil, que o Brasil saia dos BRICS. Mas em momento algum ele falou da principal pauta, que é a pauta da anistia aos presos do 8 de janeiro. Essa turma, Zema, Caiado, o próprio Tarcísio de Freitas e o Ratinho, eles estão aproveitando, ao invés de defender o devido processo legal, ao invés de defender que o Bolsonaro possa ser candidato por causa dessa perseguição que está sendo feita, ao invés de defender as pautas que o Brasil necessita, na verdade eles estão se aglomerando e se juntando para tentar pegar o capital político do presidente Jair Messias Bolsonaro, já que essa perseguição toda, essa criação dessa farsa do golpe, isso tudo por causa de uma reunião com embaixadores, que é prerrogativa do presidente da República, ele está inelegível. E o julgamento já foi marcado a toque de caixa. Será no dia 2 ou 12 de setembro, será o julgamento do Bolsonaro, que foi o julgamento mais rápido que aconteceu aí quando se trata de um ex-presidente da República sendo processado. Coisa que ele deveria ser processado pela primeira instância. Então, todo esse processo dessa farsa do golpe, que já foi desmascarada com vastas provas, que já teve já o vaza-toga, mostrando o modus operandi e até da onde vem o financiamento que o TSE usou do dinheiro do povo americano para poder financiar os grupos de gabinete do ódio influenciadores e as agências de checagem que foram financiadas com esse dinheiro, exatamente para combater a desinformação, conteúdo desinformacional. Eu lembro que até essa palavra eles criaram.
Mas isso já é uma coisa que foi desmascarada. E quando eu vejo essa turma se colocando, não que ninguém tenha o direito de se candidatar. Eu acho que todo mundo tem o direito de se candidatar. Mas assuma para si o seu próprio posicionamento. Defenda o que a população está vendo, a maioria. Defenda as liberdades e se contraponha. Você tem o direito a se contrapor ao Bolsonaro. Todo mundo tem o direito a se candidatar. Não estou falando aqui que tem que ser uma hegemonia. Não, porque o Centrão não é hegemônico. Quem representa o Centrão, o Caiado, que homenageou o Gilmar Mendes, teve aniversário da mulher do Gilmar Mendes agora, que foi a maior galera lá, né? Governadores e tal, deputados, senadores. Beijar a mão do mafioso maior que comanda todo o espetáculo aqui no Brasil. Mas você vê que estão largando mão da defesa de um inocente, de um perseguido, para tentar angariar essa fatia da direita, que na verdade está vendo isso tudo muito bem, entendeu? Está vendo isso tudo muito bem. E é claro, eles estão contando e estão levando em consideração a inegibilidade do Jair Bolsonaro, coisa que, pelo que eu estou vendo, ele já tem as informações. Que Bolsonaro vai ser condenado, isso é fato. Esse julgamento, desde o início, já estava com a sua sentença marcada. Na verdade, é como funcionava na antiga União Soviética. Me dê a pessoa que eu invento o crime. Eu uso a criatividade para incriminar o opositor. E é exatamente isso que acontece no Brasil. Mas claro que os oportunistas aparecem. Pessoas que se elegeram na carona do nome Bolsonaro, hoje em dia, pela posição frágil que se encontra o presidente, eles estão se aproveitando, na verdade, disso para exatamente galgar ou tentar galgar esse espaço. Falam dos intergalácticos, mas, na verdade, a maioria deles faz parte do sistema. Caiado faz parte do sistema há muito tempo. O Tarcísio de Freitas, que é o candidato do sistema, que estão montando toda uma estrutura para colocar o Tarcísio de Freitas como candidato a presidente. Mesmo ele falando que não, mas no discurso é muito simples, o discurso é fácil. Se você não analisar os bastidores do que está acontecendo, você vai ficar vendo o discurso lá, não, estou com o Bolsonaro é meu presidente. Mas por debaixo dos panos você tem o Kassab articulando e movimentando todo esse lado fisiológico para que ele consiga emplacar o seu candidato. O Zema é um franco atirador, colocou o nome dele. Eu acho que ele vai vir candidato para o Senado, porque chance zero de decolar essa candidatura à presidência, mesmo falando contra o STF, mesmo falando contra o Lula. Uma coisa, Zema, que você não entende, todos nós somos contra o PT. Todos nós somos a favor da anistia ampla e restrita, coisa que você, pelo seu posicionamento, você não é. Porque, na minha opinião, essa situação de Bolsonaro, você está pegando uma carona de autopromoção em cima dessa questão. Porque se o Centrão acha que o eleitor de direita vai cair nessa narrativa, nessa jogada, estão muito enganados. Eles estão tentando fatiar o bolo e isso só ajuda a um lado, que é o lado que todos nós combatemos, que é o lado da extrema esquerda lulista, do PT, Partido Terrorista do Brasil. Exatamente isso que acontece. Esse bate-boca entre a direita deixa claro que existe a direita e existe o centrão. O bate-boca parte do centrão contra a direita. Porque sem união, numa pauta única que nós deveríamos estar tocando, não vai levar a lugar nenhum. Não adianta tentar agora
lançar candidaturas antes do julgamento de Bolsonaro. Vocês têm informação privilegiada, então? É isso? Ou vocês acreditam que Bolsonaro está completamente fora do páreo? Muito enganados estão vocês relacionados a isso. Porque o capital político que elegeram vocês, que elegeu o Tarcísio São Paulo, que o Caiado pegou carona, que o Zema pegou carona, o capital político não é de vocês. O capital político é do Jair Bolsonaro. E fica um recado aqui para o eleitor conservador de direita. Analise os movimentos dos bastidores. Não acredite em discurso e narrativas políticas. Porque exatamente esse racha que essa turma está plantando é exatamente para tentar tirar o capital político da direita, que chama-se Jair Bolsonaro. Então muita coisa vai acontecer. Eu acho que o Zema já lançou, quando o prego bota a cabeça para fora, já toma marretada. Eu acho que o Zema colocou o nome dele, não vai decolar. Na minha opinião, o Zema vai tentar o Senado, vai cair para o Senado, que aí sim seria uma boa escolha ter no Senado o Romeu Zema, mas capital político para ser presidente da República fica muito longe de ser. E o Novo tem todo o direito de lançar. Estamos numa democracia. Mas a opinião contrária tem que ser posta. A minha opinião relacionada a esse fato é essa. Não é uma questão de traição, é uma questão de falta de coerência. É uma questão de falta de prioridade. Porque a prioridade única no momento chama-se liberdade de expressão. Chama-se a não venezuelização do Brasil, como está ocorrendo. Então é muito fácil criticar o PT, mas caminhar junto com o Centrão, que está sempre ali nessa jogada de manipular ali a eleição para o consórcio. O que eu estou vendo é uma movimentação nos bastidores para tirar o Bolsonaro de jogada. Mas vocês estão muito enganados, porque essa esquerda tão falada, o Foro de São Paulo já começa a ruir. Eu vou falar agora sobre as eleições na Bolívia, que teve uma virada histórica. Vou botar na tela aí para vocês verem. Coloca na tela aí. Eleições na Bolívia. Candidato de direita é favorito após 20 anos de hegemonia da esquerda. Volta para mim. O fim da hegemonia do MAS. Evo Morales, após quase 20 anos comandando a Bolívia, Foro de São Paulo, lembrando que faz parte do Foro de São Paulo, fundadores do Foro de São Paulo, junto com Fidel e Lula, que é uma organização criminosa que tem como objetivo final, junto com os narcoterroristas, os narcotraficantes e os terroristas, implantar dentro da América do Sul um sistema comunista de governo. Eles vinham implantando, vêm tentando implantar, mas o vento do norte, da liberdade de expressão, está desmantelando isso. É um reflexo, literalmente, da eleição de Trump. Esses dois candidatos, isso é uma vitória histórica da direita. Centro-direita e direita, que são os dois candidatos que vão romper, quebraram a hegemonia do Evo Morales de 20 anos de implantação do socialismo na Bolívia. Essa vitória é muito importante para a América Latina, ter um candidato de direita, de centro-direita ali, porque rompeu uma das bases do Foro de São Paulo. O Lula agora cada vez mais isolado na própria América Latina, porque a Venezuela já está em curso a operação que não se sabe se Maduro está no bunker ou se já meteu o pé para outro lugar. A pressão ali em cima do chefe do cartel Los Soles e do Trem Aragua, que é o Maduro, amigo pessoal do Lula, que o Lula estendeu o tapete vermelho para ele aqui no Brasil, devem ser sócios no Foro de São Paulo, cofundadores. Então, toda essa estrutura que os Estados Unidos está combatendo
Vai respingar no Brasil? Com certeza vai respingar no Brasil e em toda a América Latina. Porque esse esquema já foi desvendado. Eu não canso de falar, o Marco Rubio é filho de imigrantes de Cuba. Fugiram da ditadura. Ele ouve sobre o Foro de São Paulo desde criança, desde a formação do Foro de São Paulo. Então ele entende, a Maria Salazar, Elvira Salazar, também é uma outra filha de imigrante, eles entendem o perigo que é o Foro de São Paulo, essa organização criminosa. E a esquerda na América Latina está se desmantelando. Por quê? Quando começar o combate mesmo aos financiadores dessa extrema esquerda na América Latina, que é o Foro de São Paulo, que é ligado às Farc, Hezbollah, Hamas, PCC, Trem da Água, Cartel de Los Soles, é da onde vem o dinheiro que financia a implantação desse regime na América Latina. Quando começar pela Venezuela ali a desmantelar esse cartel de narcoterroristas, com certeza chegará no Brasil. Porque o próprio Lula não quis colocar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Claro que não. Para o PT é o braço armado do sistema. É quem financia. Na verdade, o Partido do Terrorismo, o PT, é o braço político dessa organização criminosa que se consolidou no Foro de São Paulo. Então, toda essa estratégia que eles vêm implantando há mais de 30 anos, quase 40 anos, que agora ia chegar no auge, a sorte é que o Biden perdeu as eleições e com isso eles não contavam. Eles não contavam com a perda da eleição do Biden e o Trump retornasse ao poder. Trump está há 7 meses no governo, olha quanta coisa ele já fez. Parece que Trump está no poder há mais de 2 anos, não. Ele ainda tem 3 anos pela frente de governo. Então serão 3 anos de combate ao narcotráfico e 3 anos para poder acabar com essa organização criminosa que é o Foro de São Paulo. O povo boliviano está de parabéns por ter tirado 20 anos de escravidão, de um comunismo sangrento, de um regime que só leva o país à falência. Porque levando o país à falência, o povo fica dependendo das migalhas. Então essa questão da censura que eles querem implantar nas redes sociais é exatamente para a verdade não ser falada, para entrar no esquecimento, porque a esquerda ela quer sempre reverter e reescrever a história. Mas a internet não deixa essa reescrita, porque os prints são eternos e é só dar um Google. Agora até mais fácil, é só ir no GPT e fazer a pergunta, que o próprio GPT já busca todas as informações para você ali e te dá o resumo completo desse esquema do Foro de São Paulo. Então hoje não há mais motivo para ninguém dizer que não sabe o que significa. Vai no ChatGPT e pergunta: o que é o Foro de São Paulo? Quem são os fundadores? O que está por trás do Foro de São Paulo? O GPT vai te dar um resumo com notícias e matérias da época, né, falando sobre todo esse esquema. Então é uma questão só de você estudar o assunto, ao invés de ficar caindo nas narrativas dessa imprensa que faz parte dessa organização criminosa. É um braço de comunicação desse regime, chama-se Globo News, Rede Globo de televisão, e muitos jornalistas canalhas militantes que se dizem abismados com o cancelamento do visto da família do Padilha, mas ao mesmo tempo dão de ombro para as filhas e filhos dos presos de 8 de janeiro, para o bloqueio dos bens de pessoas, de esposa que nem estavam lá, mas bloquearam o bem da esposa de pessoas, bloquearam bens de crianças, contas de crianças, derrubaram contas de criança, a questão da filha do Eustáquio. Então essa hipocrisia da Sadi, falando que é um espanto isso que aconteceu, um absurdo do imperialismo estadunidense cancelar o visto de uma menina de 10 anos,
Mas esquecem dos presos de 8 de janeiro, senhoras apanhando dentro do presídio, pessoas morrendo, pessoas com doenças graves. Essas pessoas, para essa turma, não são humanos. O direito que eles defendem é o direito dos manos. Então, por isso há essa contradição. Eles defendem o que é melhor para eles. Então, como é o caso aí do Centrão que eu falei anteriormente. Está todo mundo preocupado no seu próprio umbigo, na sua própria carreira política. E não preocupado com a liberdade do Brasil, a libertação do Brasil do sistema que há muito tempo vem implantando e vem crescendo a questão da corrupção. Então é um sistema que já há muito tempo está no poder. E essas candidaturas nada mais são do que a manutenção desses bastidores que rola, um deep state brasileiro que comanda ali toda essa estrutura. E o Carlos Bolsonaro tuitou, vou botar na tela aqui, o Carlos Bolsonaro, tá aqui, bota na tela aí. Carlos Bolsonaro critica governadores da direita, oportunistas que se calaram. Volta para mim. É exatamente isso e eu concordo plenamente com a opinião do Carlos Bolsonaro. Ratos e canalhas, oportunistas, ratos e canalhas, por não defenderem Jair Bolsonaro. Concordo plenamente relacionado a isso, porque o Centrão está entrando no jogo para confundir essa turma que comanda os partidos políticos, que são os verdadeiros caciques, que eles que definem quem é candidato ou quem não é candidato, manipulando o eleitor, porque só pode votar em quem o partido escolhe. Então daí você já vê que toda manipulação é feita por esses caciques partidários. E esses lançamentos de candidatura é exatamente para dividir um projeto de país, para trocar um projeto de poder por outro projeto de poder. É trocar o projeto de poder da esquerda pelo projeto de poder do Centrão. Antigamente existia a dança das tesouras, que fomos enganados durante anos pelo PSDB, que depois foi desmascarado, e o próprio Alckmin, que falou que o Lula queria voltar para a cena do crime, deu a mão ao Lula e foi junto com o Lula para a cena do crime. Então é muito mais fácil para o sistema ter essa dança das cadeiras e esse jogo manipulado, que são as eleições aqui no Brasil, por conta dos presidentes de partido. Por quê? Se você não tem o direito de votar em quem você quer, você só vota em quem o presidente de partido acha que você deve votar. Já começa-se a manipulação, junto com o fundão partidário que beneficia os candidatos do presidente, quer dizer, eles colocam lá quem eles querem colocar. Na eleição de Bolsonaro foi rompida essa barreira, muitos candidatos novos entraram nessa esteia, em cima do nome Bolsonaro. Muitos desses candidatos traíram. Tem um caso aqui no Rio de Janeiro, o senador Romário, que já falou até que vai para o PT, que não quer para o PL. Uma decepção. Isso porque o Romário só está eleito porque o Daniel Silveira foi preso injustamente e está preso até hoje, correndo risco de vida, sendo torturado por perseguição do ministro Alexandre de Moraes. Concordo plenamente com o Carlos, até o Eduardo repostou a postagem do Carlos. Não estou falando que ninguém tem o direito de se candidatar. Todos têm o direito de se candidatar numa democracia. Mas aí fica o questionamento, será que esse é o momento? Esse é o momento de lançar uma candidatura às vésperas do julgamento da maior perseguição política existente aqui no país, no Brasil, que é a perseguição contra Bolsonaro e todos os apoiadores e pessoas comuns, conservadores, jornalistas, que estão exilados, que estão presos, mais de 1.000 pessoas presas, já teve morte, pode ter mais mortes, por negligência do Estado, a mando do sancionado de Moraes. Então, não chega nem a ser uma dicotomia, é uma questão simples de se ver. Está tão escancarado o sistema que agora ficou claramente simples
de ver, mediante aos posicionamentos que eles tiveram nas eleições que os elegeram, e agora, no posicionamento, ao invés de saírem à defesa de quem os elegeu, não. Nem comentam no assunto que para eles Bolsonaro já é carta fora do baralho. Mas muitos estão enganados porque muita coisa vai acontecer ainda. A América Latina está mudando. O cenário político mundial está mudando. Antes, o globalismo, que é nada mais do que a implementação de um sistema ditatorial global, agora os conservadores estão ocupando os seus espaços. Porque isso é democracia. É você ter o contraditório, o contraponto, poder falar, e todo mundo tem o direito de se candidatar. E quem bota a cabeça para fora tem o direito à liberdade de expressão da população, de criticar o posicionamento e o candidato, ou deputado, ou senador. Isso é um direito garantido na Constituição, que estão tentando tirá-la, já tiraram praticamente esse artigo da Constituição. Muita coisa essa semana aí tá para acontecer. Tivemos a reunião do Putin. Eu vou gravar essa semana sobre isso, que hoje está tendo a reunião lá nos Estados Unidos com o Zelensky, a União Europeia e tal, para a questão do fim da guerra da Ucrânia com a Rússia. Teremos mais sanções aparecendo por aí, porque a prioridade do Trump agora é resolver esse problema, ganhar o Prêmio Nobel da Paz, destruir Maduro, destruir o Foro de São Paulo, destruir o narcotráfico. O exército americano está no Caribe para destruir, com autorização para entrar e destruir os cartéis. Autorização do presidente Trump. Eles vão entrar na Venezuela, Nicarágua, Paraguai já assinou lá junto com o Estado americano, cooperação, botou uma base militar. A base militar americana que era no Brasil, que o PT tirou, foi para o Paraguai. Então, quer dizer, as coisas estão se acertando. Essa semana é uma semana que nós teremos muita coisa para falar. Pode ter certeza que muitas coisas irão acontecer nesta semana. Se você curtiu do programa, comente, compartilhe, mande para geral esse link. Pode cortar à vontade aí os cortes do programa. Nós já alcançamos mais de 1 milhão de visualizações no canal do YouTube. Quero agradecer a vocês pelas curtidas e os comentários. E a gente está preparando para entrar ao vivo, para começar a fazer o Pauta Quente ao vivo com convidados. É um projeto aqui nosso que nós vamos implantar durante esse ano. Porque o jornalismo independente é a única maneira que temos para poder desmascarar esse consórcio. Sem as vozes independentes, estaríamos na dança da tesoura, estaríamos sendo enganados com veículos de comunicação com uma via só de comunicação, que é a Rede Globo. Então, hoje a internet possibilita a busca e as vozes ecoam pela liberdade nas redes sociais. Isso é fato. Enquanto a esquerda monta gabinete do ódio de influenciadores, o STF lança figurinhas a favor da democracia, o STF é pária mundial, o Brasil é visto como um país com uma ditadura, um país que persegue opositores, um país que tortura os presos do 8 de janeiro. Temos um sancionado no Supremo, hoje vice-presidente do STF, um sancionado numa lei onde está a escória da humanidade. Esse é o Brasil que o mundo está vendo, mas o Brasil do PT e da Globo é completamente diferente, é uma maravilha. Veja como isso é bom. Essa é a frase que vai marcar essa decadência da Globo, é essa frase. Veja como isso é bom. Da ganhadora agora da cadeira na Academia Brasileira de Letras e manda um é nóis. Esse é o nível. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Vocês estão ouvindo o programa. Estamos por
justiça pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução.